Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Afinal, Deus se arrepende, conforme diz a tradução bíblica, ou não se arrepende? Em Gênesis 6:6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas em Números capítulo 23, versículo 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ué, como nós podemos entender essa contradição? Então é neste estudo de hoje que você vai de uma vez por todas entender este texto, entender à luz do hebraico aqui no caso, o que é esse texto aqui, tá? Então eu preparei um estudo aqui para você, peço que você pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno de estudos e a sua caneta, porque nós vamos analisar o texto em hebraico, que eu vou colocar aqui ele exatamente agora. Então você está vendo aí em Gênesis 6:6, nós dizemos em hebraico, Vainahem Adonai, ki asa et ha'adam ba'aretz. Vainahem, esta é a palavrinha que causa tantos problemas de interpretação aqui. Olha só, eu já disse aqui que toda palavra hebraica ela possui uma raiz, tá? E a raiz é a essência daquela palavra. A raiz da palavra aqui, Vainahem, é a palavra Naham, é uma raiz primitiva, tá? Que significa, olha só, suspirar, estar pesaroso, significa apiedar-se, significa consolar, significa desistir e significa arrepender. Sim, significa isso, tá? A ideia básica, a ideia primária dessa palavra é justamente isso aqui, ó. O que eu fiz aqui? Respirar profundamente. É o que diz a ideia primária dessa palavra Vainahem, a raiz Naham. Naham significa respirar profundamente. A título de curiosidade, o nome de Neemias, nós falamos em hebraico Nehemia, o nome de Naum, nós falamos em hebraico Nahum, e o nome de Menahem, que é o Menahem, nós falamos Menahem em hebraico. Esses três nomes provêm, tem esse sentido dessa ideia primária, de respirar, de consolar, de apiedar-se, tá? Então o que acontece aqui? Acontece que esse texto, quando essa palavra é usada para Deus, nós temos uma questão bem interessante aqui a se analisar. Quando Deus se arrepende, entre aspas, eu estou colocando aqui entre aspas, quando Deus se arrepende, quer dizer que ele abranda a sua maneira de lidar com os homens de acordo com os seus propósitos soberanos. Ou seja, quando Deus se arrepende, entre aspas, ele não está arrependido, porque Deus é um Deus soberano, ele sabe o que iria acontecer. Eu acho que uma das palavras que cabe aqui legal seria que Deus se consolou de ter feito o homem sobre a terra. Deus respirou profundamente, porque não cabe o arrepender-se para Deus. Olha só. Quando este termo ele é usado para Deus, a expressão é antropopática. Ô, louco, o que é isso, professor? Antropopática. Eu vou dar a definição do que significa a antropopatia. Bom, mas antes de eu dar a definição, eu preciso que você clique aqui, se inscreva no canal, se você está gostando desse estudo, deixe o seu curtir e comente aqui embaixo mais assuntos que você gostaria de ver, ok? Também quero pedir para você se inscrever no meu curso de hebraico. Estou mostrando várias questões hebraicas aqui e com o curso de hebraico você realmente pode entrar no mundo, ser solidificado neste idioma maravilhoso. Então, o que é antropopatia? Vou colocar aqui, ó. É a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Observando que Deus é espírito e não possui sentimentos iguais aos homens, essa é uma forma que o homem usa para aproximar do seu entendimento os sentimentos de Deus.
Outra expressão que é usada aqui é o antropomorfismo. Sabe quando a Bíblia fala que Deus tem olhos, a Bíblia fala que Deus tem mãos, a Bíblia fala que Deus tem boca? Deus é espírito, Deus não tem nada disso. Então, esses termos aqui é para que o homem possa entender a Deus, vamos dizer, em um nível mais entendível, né? Como que a criatura pode entender ao Criador? Como que o vaso vai falar para o oleiro? O que você está fazendo, né? Não tem como, o vaso nunca conseguiria falar. Assim somos nós em relação a Deus. Nós nunca conseguiremos entender o Criador, mas criou-se essas linhas de pensamento para que nós possamos entender a Deus. Então, quando diz que Deus se arrepende, na verdade não é o arrependimento. Algumas Bíblias já mudaram a tradução, algumas Bíblias já colocaram aí que Deus se consolou de ter feito o homem. Tá? Um outro texto interessante aqui, ó, está em Isaías, capítulo 40, versículo 1, um texto clássico aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó: Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Em hebraico nós falamos Nahamu Ami Yomar Elohechem. Então Nahamu, perceba que nós temos as mesmas raízes de Gênesis 6:6, tá? Então é bem interessante essa questão. Uma palavra que eu quero dizer aqui para você, que comumente é traduzida por arrependimento, que é uma palavra correta aqui, é o verbo shuv. O verbo shuv. Provavelmente você já ouviu falar da palavra techuvá. Techuvá significa arrependimento, techuvá significa retorno. Essa raiz shuv significa conversão. Você está indo em direção a um caminho, você converte para um outro caminho. Ou seja, você se converteu de um caminho para o outro. Esta palavra, sim, ela é aplicada ao homem no sentido de vida, no sentido de caráter da sua vida. Então ele estava indo num caminho, ele se converteu, ou ele realmente fez a sua techuvá, que é completamente uma palavra completamente diferente desta palavra naham que nós estamos utilizando aqui, tá? Então eu espero que você tenha entendido aqui. Deus não se arrepende, Deus não pode se arrepender. Esta palavra não pode ser usada a Deus, essa palavra tem que ser usada apenas para o homem. O homem, sim, é passível de arrependimento, mas Deus não se arrepende. Então a melhor tradução aqui seria que Deus se consolou, Deus se sentiu pesaroso, Deus ele respirou fundo de ter feito o homem sobre a terra. E é bom destacar aqui que este homem não é o homem do sexo masculino, aqui é Adão, aqui fala da humanidade sobre a terra. Então Deus se consolou de ter feito a humanidade sobre a terra. E o porquê disso que Deus se consolou? Por que ele ficou triste? Por que ele respirou fundo? Porque realmente o ser humano, ele tem as duas maiores capacidades. Quais são elas? A capacidade de fazer bem e a capacidade de fazer mal. Quando o ser humano se propõe a fazer bem neste mundo, nós podemos ir longe, nós podemos fazer com amor, nós podemos realmente sermos bons uns para com os outros. Mas quando o ser humano ele se propõe a ser mal, meu Deus, olha só o sentimento, ó. Nós respiramos forte porque realmente ele pode causar um estrago horrível sobre esta terra maravilhosa. Então eu considero que esse versículo nós podemos entender assim: Deus se consolou de ter feito a humanidade, porque nós podemos tanto ser bons, mas infelizmente nós vemos por aí neste mundo que o ser humano tem uma
tem uma capacidade muito grande também para fazer o mal. Então espero que você tenha entendido. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Veja os demais vídeos. Tem muito assunto para você neste canal aqui do YouTube. Compartilhe essa mensagem, eu tenho certeza que vai edificar muitas vidas. Shalom, shalom, Ulehi Traot, shalom, shalom e até breve.